Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 11, versos 39 a 57. João 11, versos 39 a 57. Ok, vamos fazer essa leitura. Então, é a ressurreição de Lázaro. Hoje a gente vai meditar sobre a ressurreição de Lázaro, a continuidade da história. Já foi pregado alguns dias sobre esse tema e hoje chegou o momento no texto da ressurreição. Então, vamos fazer a leitura. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Vamos ler juntos esse último versículo? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém subisse, denunciá-lo a fim de o prenderem. Oramos mais uma vez, Senhor. Nos abençoa com tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou com dificuldade aqui na leitura, mas deixe-me só citar alguns pontos antes da gente meditar nesses versos. O capítulo 11 inteiro já foi dado aula. Ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, começando a história. Primeiramente, eu quero destacar o que já foi ensinado de forma breve. Então, no verso 4, Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Isso é uma grande lição para eles e para nós. Tudo que passamos, até mesmo o vale
até mesmo morte ou qualquer outra circunstância que passemos, Deus pode manifestar a sua glória em meio às lutas da vida, como foi o caso aqui. A gente se entristece, não é, com a morte, é verdade. Até um bichinho que a gente cria, essa semana, ontem morreu um dos coelhinhos. Morreu, sempre eu conto dos coelhos, né? Aí ele morreu ontem, papai me chamou, não disse nada, falei, vem aqui. Eu digo, ele devia ter me avisado. Mas ele me chamou e mostrou, eu digo, né? Mas Deus está no controle. Imagine, Deus controla, tudo é para a glória dele, até a morte de um animal, a morte de Lázaro, tudo na nossa vida pode ser usado para a glória de Deus. Jesus ensinou isso. Diz aqui o verso 5 que Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Jesus amava aquela família. Jesus chorou por eles, por ele, por Lázaro. E Jesus fez muito mais por nós. Ele também ama o seu povo. E ele não só chorou por nós, ele deu a vida por nós. Verso 6. Jesus demorou 2 dias para sair de onde ele estava. Parecia que Jesus estava dificultando as coisas, que ele não sabia o que estava fazendo, né? A hora da dúvida, a hora da crítica. Às vezes a gente critica Jesus, porque Jesus não faz do meu jeito, porque ele não vem logo, porque... Então era esse momento aqui, né? Jesus dizia que amava, mas não fazia nada, não saía do lugar, demorou 4 dias, chegou, ele já estava morto. Então era hora de criticar Jesus, como quem diz, Jesus não sabe o que está fazendo, mas ele sabia muito bem porque estava demorando para manifestar a glória de Deus. Verso 14, Jesus disse, Lázaro morreu, não só dorme. Ele sabia antes de tudo, ele disse aos discípulos, ele já morreu. Verso 16, Tomé, é tão lindo esse texto, Tomé é bem crente. Normalmente a gente vê Tomé duvidando, Tomé está crente, forte, disposto a morrer por Jesus. Vamos a Jerusalém. Ele sabia que Jesus talvez não escapasse daquela vez, como realmente não escapou. E Tomé aqui estava crente. Vamos, estamos dispostos a morrer com ele. Vários discípulos disseram isso, mas na hora mesmo quase todos fugiram. Pedro trai. Mas pelo menos aqui ele estava disposto a morrer, a subir com Jesus. Verso 17... Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Verso 20, acho que é o 20. Maria, quando soube que Jesus vinha, que tinha chegado, chegou ao seu encontro. Maria disse no 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas ela cria que mesmo agora Jesus poderia fazer alguma coisa. Talvez ela não cresce na ressurreição ou coisa assim, mas ela ainda estava crendo que Jesus era o Messias. Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Elas também vão declarar que elas creem que Jesus era o Messias. Aquela era uma família de fé. Era uma família que cria que Jesus era o Messias. E eles também criam na ressurreição. Nessa aula de hoje a gente vai falando um pouco sobre isso também. Sobre como será a ressurreição, o arrebatamento, a vida eterna, a tribulação, o milênio, está tudo aqui, né? Eles criam na ressurreição. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E várias outras passagens da Bíblia fala da vida eterna. Eles já criam. Aquela família era uma família que cria. Interessante, a gente não vai estudar hoje, mas Lázaro, depois de ressuscitado, quiseram matá-lo de novo. Quiseram matá-lo, porque ele cria, porque ele era um exemplo vivo do poder de Deus. Então as pessoas queriam matar Jesus, queriam matar Lázaro também. Mas a gente só morre no dia realmente.
Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão do arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Nossa igreja crê no arrebatamento? A gente crê na volta de Cristo? Vamos falar um pouco sobre isso. Verso 17, ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido. Veja que ela crê, que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela sabe que Jesus era o Cristo, o Messias. Ela diz: sim, eu creio. Agora, no verso 12, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui meu irmão, ele não teria morrido. A resposta de Marta e Maria são iguais. Elas criam, Senhor, se estivesse aqui, o Senhor tinha feito alguma coisa. Elas são completamente diferentes. Uma ficou chorando, outra saiu ao encontro de Jesus, mas elas criam na mesma coisa. Todos nós somos assim, diferentes também. Uma ficou em casa chorando, a outra saiu apressada. Marta que antes queria, em outra situação, queria que Maria viesse ajudá-la. Agora não, está ao contrário. Marta está, não, Maria, não, deixa tudo e vai encontrar-se com Jesus. Veja como Maria aqui está diferente, como Marta está diferente. Deixa tudo, Maria, vai para os pés de Jesus. Marta já tinha aprendido. Que lindo isso. E Maria lança-se aos pés de Jesus. Outra vez, não é a primeira vez que ela faz isso, ela adora. Hoje à noite o tema da pregação vai ser adoração, é isso aqui. O que é adoração? O que foi que Maria fez? Mesmo ali na dor, mesmo na morte, ela adorou. Outro momento ela lançou-se aos pés de Jesus. Outro momento ela quedou-se para ouvir os ensinos de Jesus. Isso é adoração. Adorar na morte, adorar nos dias difíceis também faz parte. Jesus diz aí o verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, 2 vezes vai dizer que Jesus agitou-se, por amor. Talvez aqui naquela hora ele já orou, mas na frente ele vai orar publicamente ao Pai. Mas agora é como se fosse uma oração dele. Jesus chorou por ele, Jesus chorou pela multidão. E ele fez muito mais por nós. Muito mais. Não só chorou por nós, mas ele deu a própria vida e ressuscitou por nós. Tirai a pedra. Verso 38, agitando-se novamente. Jesus agitava-se sem pecar. Às vezes a gente se agita e peca, né? Ele se agitava, mas era algo santo, algo moderado, era uma agitação controlada. Às vezes a gente se agita e a gente peca. É outra questão que a gente tem que aprender a se agitar e se controlar, né? A gente precisa se agitar, mas se controlar. Vamos seguir na aula de hoje, que é os versos 39 a 57. Sobre a morte. Eu vi essa semana o testemunho de pastor Augusto Nicodemos sobre a morte de um irmão dele. Pastor Augusto Nicodemos, ele foi... Quer dizer, antes de falar nisso, eu quero só fazer uma relação que Jesus fez aqui no texto sobre aquele milagre de ressurreição de Lázaro com o seu ato, seu ministério messiânico. Jesus foi cuidadoso em fazer essa associação, porque várias pessoas creram que ele era o Messias quando Lázaro ressuscitou. E é um símbolo daquilo que Jesus fez em cada um do seu povo. Cada crente foi ressuscitado espiritualmente. Nós estamos hoje aqui porque ressuscitamos espiritualmente. Fomos vivificados pela fé. Então, o tempo todo a gente deve estar pensando nisso. É um símbolo daquilo que Deus fez em nós. Senão a gente não estava nem aqui. Mas, voltando ao testemunho do pastor Augusto Nicodemos, ele contou que na sua vida, quando era jovem, ele foi muito distante de Deus. Ele se afastou do Senhor, pecou,
Mas, aos 22 anos, ele se converteu. Deus o converteu. E ele falou para o irmão, acho que era Ricardo o nome do irmão. E ele disse, meu irmão, Deus falou comigo e eu reconheço, eu entendi que sou pecador. Nós somos pecadores. E que Deus nos reconcilia através do seu Filho Jesus Cristo, né, o Messias. E o irmão dele, com 17 anos, eles eram motoqueiros, motociclistas. Eu não sei bem a diferença, mas eles explicam lá. Ele explica que tem uma diferença de motoqueiro para motociclista. Aí ele disse, um era motoqueiro, outro era motociclista. Aí ele falou para o irmão, deu o testemunho ao irmão, eu me converti. Aí o irmão, com 17 anos, disse, eu não estou interessado nessas coisas agora. Se é importante para você, siga, mas eu não estou interessado. Naquele mesmo dia, esse irmão de Augusto Nicodemos, acho que era Ricardo o nome dele, veio para Campina Grande. E no caminho bateu num caminhão e faleceu naquele mesmo dia. Veja como é a vida, veja como é a morte. Jesus fala aqui o tempo todo sobre morte, sobre vida eterna. Como a gente deve valorizar a salvação. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente chega em casa hoje. E não devemos temer. A morte não é o fim. É como Simone também estava me dizendo, uma pessoa perguntando a ela essa semana, mas se lá é tão bom, a gente crê na vida eterna, por que a gente só vive com medo de ir para lá? Porque a gente só vive orando para ser curado, porque não é tão bom ir para lá. Não é? Então a gente não precisa temer tanto, a gente não precisa, a gente às vezes deseja demais, está bem demais, para quê? Para quê? Todo mundo tem suas dificuldades, somos o mundo. Esse texto aqui nos mostra como é o mundo. É morte, é choro, tem alegrias também, tem ressurreição também, mas aqui é assim, o céu ainda não é aqui. A gente não precisa andar tão ansioso, querendo vida perfeita, saúde perfeita. Quem é que tem? Até Lázaro morreu de novo, até Lázaro queriam matá-lo de novo. Não é? Sim, Augusto Nicodemos, ele falou algo também que eu já tinha ouvido, mas eu ouvi essa semana novamente e até chorei na hora. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Como Cristo ressuscitou o pastor Augusto Nicodemos quando ele era novo. É outra pessoa. E ele contou no seu testemunho, vocês já devem ter ouvido. Ele disse, eu fui bandido. Pastor Augusto Nicodemos. Eu digo, meu Deus, ele tem coragem de dizer isso. Ele disse, eu fui bandido. Eu digo, pastor Augusto? Né? Às vezes a gente fala, né? Os bandidos aí afora. Deus pode salvar os bandidos, igual como salvou Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, ele disse, ele brincando, né? Ele fala, já faz mais de 30 anos isso, ninguém vai me prender mais não. Eu posso falar que ninguém vai me prender mais não, porque se fizesse pouco tempo podiam prendê-lo ainda, né? Aí ele contou 2 exemplos. Ele disse que teve uma vida devassa, foi bandido e fez assalto à mão armada. Fez assalto a Pastor Augusto. A gente fica besta, né? Pastor Augusto, Nicodemos, é outra pessoa. Deus deu dons. Deus o chamou e no mesmo instante chamou para o ministério. Que milagre tão grande. Hoje a gente tem um pastor abençoado, que é usado por Deus, aprendemos tanto com ele. É uma ressurreição espiritual, é uma nova vida, é outra pessoa, é uma nova criatura. Por isso que a gente deve olhar para cada pecador, que a gente olha assim na rua, a gente deve olhar com os olhos da fé. Eita, esse aí pode ser um diácono da igreja. A gente deveria ter um olhar diferente. Para o pior pecador, eita, esse aí pode ser essa irmã. Ontem lá na casa de Tarcísio e Cláudia chegou uma senhora e participou da reunião, não foi? Quem sabe se ela não vai ser da SAF, né? Quer dizer, a gente tem que ter um olhar diferente, né? Um olhar... Pior pecador, Augusto Nicodemos, Deus fez o que fez. Ressuscitou aquele homem, estava morto. Ele disse que quando ele se converteu, aos 22 anos de idade, ele tentou consertar o que pôde das besteiras que fez.
Ele contou que ele tinha um costume de beber lá em Recife. Era um lugar lá que ele parava o carro, a pessoa trazia a bebida e pagava e ia embora, né? Como tem nas lanchonetes por aqui, drive, né? Aí ele disse que parava o carro, pedia a bebida, aí enganava o garçom, mandava ele buscar outra coisa e fugia sem pagar. Várias vezes ele fez isso, roubava a bebida. Aí quando ele se converteu, ele disse, eu vou lá pagar tudo que eu devo. Aí chegou, falou para o garçom, você me conhece, eu estou aqui, você me conhece? Ele, sim, eu conheço, né? Ele conhece. Aí disse, eu vim pagar tudo que eu lhe roubei. E pagou aquele garçom, ele ficou muito feliz. E ele tinha assaltado um posto de gasolina. Aí ele, quando se converteu, foi lá, vendeu um carro para pagar o que devia ao posto de gasolina. Vendeu, chegou lá e disse, senhor, foi eu que assaltei o seu posto. O pai dele era advogado, já falecido, mas o pai dele disse, você pode ser preso. Se você for lá dizer que foi você, o dono do posto pode lhe prender, porque faz pouco tempo. Aí Augusto Nicodemo disse, eu não quero saber, eu prefiro ser preso, porque eu não posso ficar com esse peso na minha consciência. Eu vou lá, se ele quiser me prender, eu aceito. Olha que coisa linda. Isso é um milagre, isso é Deus transformando o coração do homem, é o que fez com a gente. E ele foi lá, falou com o dono do posto, pagou, o dono do posto ficou feliz e não prendeu ele. Não prendeu, mas poderia ter prendido, né? Então, o pastor Augusto estava falando, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro milagre do novo nascimento, inclui arrependimento e mudança de atitude. Você tem que estar disposto a pagar o dano, tem que estar disposto a falar a verdade, tem que estar disposto a mudar. Eu sou pecador, mas o que puder para consertar do que eu fiz de errado, eu vou me esforçar, eu vou pagar, vou vender o carro. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz algo parecido, mas bem menos simbólico. Mas eu falei que eu acho uns 3 amigos meus, depois quando eu me converti, eu tinha apenas 16 anos, e eu fui para cada um, pedi perdão e disse, agora eu não ando mais no caminho do pecado, vocês me conheceram no pecado, mas de hoje em diante eu não vou mais fazer isso. E pedi perdão a uns 3. Isso foi tão bom, eu lembro disso com alegria. A gente, passado fica para trás, a gente pode, e mesmo se a gente errar depois de crente, tem que ser do mesmo jeito, porque mesmo crente a gente erra. Se você errar, mesmo sendo crente, faça a mesma coisa, se arrependa novamente, pague o dano. Sobre verso 39. Então ordenou Jesus, tira a pedra. Tira a pedra. Verso 39. Respondeu-lhe Jesus, tirai a pedra, melhor dizendo. Então ordenou Jesus, foi uma ordem, tira a pedra, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, há algumas lições aqui importantes, né? Primeiro, que devemos fazer o que está ao nosso alcance, ainda que Deus esteja fazendo uma obra sobrenatural. Mesmo assim, nós devemos fazer a nossa parte. Os milagres pertencem a Deus, o impossível pertence a Deus. A nós, cabe tirar a pedra. Então, há um grande ensino aqui. Deus pode fazer um milagre em qualquer um de nós, mas Ele deu responsabilidade. Você sabe o que é para fazer. Siga a verdade, siga o que é certo, naturalmente. Então, vivamos pela fé, fazendo o que a gente sabe que é para fazer. Os impossíveis e pertence a Deus. Então, tire a pedra. É uma grande lição. A gente tem a parte humana, a gente tem que fazer aquilo que é para a gente fazer. Não vem um anjo do céu fazer para nós.
como as pessoas popularmente dizem, não cai dinheiro do céu. É verdade, a gente tem que trabalhar. E o trabalho é bíblico. Da mesma forma em tudo na vida, a gente tem que fazer a nossa parte. Estude. Se você é um estudante, estude. E confie que Deus pode fazer um milagre. É como Sara, minha filha, essa semana, dizendo que estava estudando lá para apresentar um trabalho. E ela passou, acho que o dia estudando. Eu disse, muito bem, minha filha, não se glorie disso, faça o seu melhor. É porque as outras pessoas do grupo dela não se dedicaram. Filha, faz a tua parte. Agora, cuidado na motivação, não queira ser melhor do que os outros. As pessoas vão ver que você estudou, não divulgue isso, não fique se gloriando nisso. Mas, porque Deus pode te abençoar. Pode ser até que amanhã você não possa nem apresentar. Podia ser que ela adoecesse e tirasse uma nota mal, mesmo tendo se dedicado tanto. Quer dizer, a gente faz a nossa parte e espera os resultados de Deus. Então, tirai a pedra, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não ligue se os outros estão fazendo ou não. Faça a sua parte, tirai a pedra. Já cheira mal. Maria se preocupou com isso, ninguém sabe por quê. Talvez... quando começaram a afastar a pedra, ela sentiu o mau cheiro. Não sei se vocês já sentiram o cheiro de um morto. Eu já senti. Que estava morto há alguns dias e eu senti uma vez no sepultamento. É um cheiro de alguns dias. Tem que ser enterrado brevemente. Então aqui já fazia 4 dias. Não sabemos se Maria estava ali, né, como quem diz, preocupada em expor o seu irmão. Ele já está, porque 4 dias na visão judaica, provavelmente, e de forma geral, é como se fosse assim, já está em putrefação, já está em corrupção. Na visão dos judeus era como se fosse assim, ninguém jamais nem conhece o morto, depois de 4 dias de sepultura. Então é como se dissesse, não mexa aí. A gente não sabe o que Maria estava pensando, né? Mas ela fala, já está cheirando mal, Jesus. Interessante, não sabemos direito, mas algumas pessoas apontam alguma relação por Jesus ter ressuscitado ao 3º dia. Então, a profecia dizia que Jesus não provaria da corrupção. Então, talvez tenha uma ligação, né? Jesus não provou da putrefação da carne. Ele foi ressuscitado antes. Já Lázaro não, já tinha passado o 4º dia. Parece que é depois de 72 horas, já o corpo humano já está muito corrompido, não sei nem qual é a palavra correta. Então, Maria, né, já sabia mais ou menos isso. Ela disse, já cheira mal, Jesus. E também ali fez com que o milagre se tornasse mais glorioso ainda. Jesus ressuscitou, ele estava morto, já não havia mais jeito, mas Jesus é o dono da vida. Ele ressuscita, a voz dele ressuscita quem ele quer, mesmo depois da corrupção, mesmo depois de morto. Já é 4 dias. Verso, agora o 40. Respondeu-lhe Jesus... Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? É importante essa fala de Jesus. Não te disse eu, quer dizer, ele já sabia tudo antes. Eu não te avisei. Isso é tão grandioso, a gente confiar que Jesus sabe o que faz. Mesmo tendo demorado 2 dias, mesmo agora depois de 4 dias, Marta e Maria acreditavam, mas... nem tanto, né? Ela não sabia que ele ia fazer aquele milagre. Aí Jesus, talvez para acalmá-la ou para repreendê-la, eu não te falei. Ele já sabia. Antes de sair lá, ele disse, Lázaro morreu. Ele sabia a hora de ressuscitar. Ele deixou a demora porque era para manifestar a glória de Deus. Era para salvar vidas. E como a gente precisa crer que Jesus está no controle de tudo, mesmo na hora que o coelho morre. Deus está no controle. Como a gente precisa acreditar nos dias difíceis. Deus pode manifestar a sua glória, mesmo
numa situação dessa? Porque às vezes a gente fica duvidando de Jesus. Cadê que ele não fez nada? Ele não, igual como fizeram aqui, ele não curou cegos, por que não curou? Uns creram e outros ficaram nessas perguntas, nessas dúvidas. Pô, se ele é igual como Jesus estava na cruz morrendo, alguns diziam, você salva-te. Por que ele não se salva a si mesmo? Ele estava ali morrendo por nós. Ele ressuscitaria. Ali era a hora do sofrimento. Jesus estava em nosso lugar. Ele tinha que fazer aquilo. Mas os incrédulos passavam e diziam, por que ele não se salva? Porque ele não é tão poderoso, cuidou tanta gente e agora está tão fraco, está morrendo. Que Deus é esse? Que Messias é esse? Mas era necessário. Do mesmo jeito era necessário ele morrer. Do mesmo jeito é necessário a gente passar pelo que for, que Deus queira, mas tem que manter a confiança. Ele sabe de tudo antes do começo e já sabe o final também. E ele disse, não creis, eu não te falei, se creres verás a glória de Deus. Da mesma forma se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Augusto Nicodemos viu a glória de Deus com 22 anos. Isso é a glória de Deus, é a transformação, é o conhecimento de Deus, é se dobrar diante de Deus. A glória de Deus, o que é a glória de Deus? Às vezes a gente fica sem entender o que é a glória de Deus. É uma nuvem que cobria o tabernáculo, o Shekinah de Deus, fazia parte da manifestação do poder de Deus, do braço forte do Senhor. Mas é muito mais do que isso. A glória de Deus é o caráter de Deus, a sua infinita bondade, o seu alto domínio, ele é autossuficiente. E quem crê vai entendendo isso, vai provando da glória de Deus. As suas obras, a transformação da nossa vida, são os olhos da fé abertos, verás. Tem a ver com verás. Creia que você vai ver a glória de Deus. Eles viram. Nós também devemos crer e vamos ver a glória de Deus. Temos visto. No dia que a gente se converte, a gente já está vendo a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tirai a pedra, né? Elas creram. Eles deveriam ter confiança de que Jesus tinha total controle da situação, ainda que demorou 4 dias. Ele tinha o propósito de manifestar a glória de Deus, salvar vidas, revelar-se como Messias. Por isso que ele demorou, porque ele queria fazer uma obra maior do que uma cura. Era muito mais abrangente o que ele estava fazendo. A glória de Deus é o seu poder, suas obras, seu amor, seu caráter. É Deus se revelando aos homens. Versos 41, 42 e 43. Tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Jesus agradeceu. Jesus agradeceu antes da realização do milagre. Ele agradece porque o Pai o ouve. Jesus falou isso por causa da multidão, para que crescem nele. Houve uma reação desse milagre, ou melhor, uma relação desse milagre com o seu ministério messiânico. Vemos nesses versos 41 a 43 que Jesus ora ali publicamente e há muito ensino aqui. Verso 43, clamou em alta voz. Por que Jesus fez isso, né? Clamou em alta voz. Poderia ter sido baixinho. Ele talvez não já tivesse orado ali quando ele se angustiou, chorou. Mas aqui, na hora da ressurreição, ele clama em alta voz. Lázaro, sai para fora. Então, sim, um morto. Os comentaristas dizem, o morto não ouve. Não precisava Jesus gritar, que o morto não ia ouvir o grito de Jesus. Mas Jesus falou alto por causa da multidão, por causa das pessoas, para que vissem. Ele estava ali testemunhando, revelando a sua glória. Ele falou alto por causa das pessoas, para que ouvissem e soubessem que a voz de Deus pode ressuscitar mortos. Olha que coisa linda, a voz de Jesus, que é Deus, ressuscitou morto Lázaro. A voz de Deus um dia ressuscitará todos os mortos no último dia.
É impossível. Mas diante da voz de Deus, tudo obedece. Ele falou e tudo se criou lá em Gênesis. Pela sua palavra foram criadas todas as coisas. Do mesmo jeito vai ser na ressurreição, no arrebatamento, na vida eterna. Quando ele ordenar a última trombeta, a trombeta ressoar, os mortos ressuscitam. É impossível aos seres humanos. Mas diante da voz do Senhor, a morte obedece. Ele tem as chaves da morte, ele venceu a morte, ele é Deus Criador. Salmo 29. Salmo 29 diz: a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. Olha a voz do Senhor, é comparada a um trovão. É muito mais do que um trovão. Um trovão é criado por Deus. A voz do Senhor é muito mais do que um trovão. Mas a voz do Senhor troveja. Eu fiquei vendo o tornado que teve, no Rio Grande do Sul. Que poder, que força dos ventos, que estrago fez naquelas duas cidades. Uma coisa poderosa, mas ainda pequena diante da criação. Imagine diante da voz do Senhor, treme a terra. A morte obedece. A voz do Senhor é poderosa. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Lembra quando João, esse mesmo João aqui, que escreveu o Evangelho de João, lá em Apocalipse, quando ele vê Jesus na sua visão, na ilha de Pátmos, ele vê Jesus ressuscitado, com olhos como que de fogo, cabelos brancos, suas vestes, a sua glória. Jesus ali estava ressuscitado, cheio de glória e poder. João cai como morto. A majestade de Deus, a majestade de Jesus. A voz do Senhor é assim, majestosa. Por isso que agora eu lembrei, algumas pessoas dizem, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar tanta coisa a Jesus, eu vou tirar minhas dúvidas, eu vou falar com Adão, porque ele pecou, eu vou falar com Abraão, não sei o quê. Meu Deus, quando a gente estiver diante da majestade, Cris Duran tem uma música que ele fala um pouco do isso. Eu não sei se eu vou dançar, eu não sei se eu vou cair, eu não sei. Todas as respostas são nada, todas as perguntas, quando a gente vê a glória dele, meu Deus, a gente se esquece de tudo que sofreu, todo o sofrimento vai ser pequeno, a gente vai lá mais ter dúvida de nada, eu lá quero saber de mais nada, que glória, que majestade. A gente não morre de novo porque a gente já vai estar ressuscitado, né? A gente não pode nem morrer de novo, graças a Deus não vai haver mais morte. Quando a gente vê Jesus, a gente morria, só em vê-lo. A voz do Senhor é majestosa, cheia de glória. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro os filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as servas, as corças. Ele descobre as florestas, o seu templo cada um, e assim vai. Não vou ler até o final, mas até o deserto faz tremer. Eu me lembrei aqui também do Salmo 126, quando diz, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. No deserto, naquele deserto do Neguebe, quando vinham as chuvas, o deserto enchia de água e depois florescia. Eram as torrentes que faziam os desertos florescer. Me lembrei do que aconteceu aqui em Campina Grande também, não é? Ali o problema da Cagepa, a água veio, as pessoas estão testemunhando que foram poucos minutos, mas acabou muita coisa. A voz do Senhor é muito mais do que isso, ela é poderosa, poderosa. Imagina como Jesus disse lá no seu sermão em Mateus, não ficará pedra sobre pedra no último dia. Assim como Jerusalém, os discípulos viram o templo lindo e perguntaram a Jesus sobre a sua volta, quando ele restauraria todas as coisas. Jesus não ficará pedra sobre esse templo. E no ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi destruído em Jerusalém. E Jesus disse que um dia
em toda a terra acontecerá isso, a destruição final, não ficará pedra sobre pedra, os elementos do céu se desfarão, as estrelas na volta de Cristo, né? Ou depois, o arrebatamento, tudo isso, Jesus destruirá todo o mal, toda injustiça, toda obra da carne. Um dia ele vem, e ele vem com glória, ele não vem mais como da primeira vez, não. Ele vem com autoridade para julgar, para ressuscitar, para destruir o mal, para criar novos céus e nova terra. Se desfarão todas as coisas. Que mais aqui? Ele clamou em alta voz, né? Lázaro vem para fora por causa das pessoas. Salmo 29, a sua voz é poderosa. Isso nos mostra a regeneração, a ressurreição dos mortos, o chamado eficaz. Um dia ouviremos a mesma voz, ressuscita. Já ouvimos quando cremos, a vida espiritual aos que estão mortos no pecado. Já pensou nisso, irmãos? Um dia nós vamos ouvir a mesma voz quando estivermos na sepultura. O pó, não é? Só o pó talvez, mas o Senhor dos céus bradará a trombeta e a voz de Deus fará que ressuscitemos. Eu, quando vou ao cemitério, eu fico pensando, eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Esses dias eu estive no sepultamento da irmã Iracema e também passei lá no sepultamento da tia de Olaci, e depois fiquei andando pelo cemitério. Já era de noite, eu andando sozinho. Eu digo, quem está olhando de longe, eu acho que não está nem entendendo, né? O que o pastor está fazendo, andando sozinho pelo meio do cemitério? E eu olhando, procurando o túmulo da minha tia, procurando, né, as pessoas que estão enterradas lá, e tranquilo, só olhando a lua cheia. Mas um dia os mortos ouvirão a voz do Senhor. Às vezes a gente tem medo, né? Tem medo da morte, tem medo de ser enterrado. Eu não queria ser enterrado, não. Eu não gosto de ser enterrado, não. Mas vai ter que ser, né? Eu não gosto de ser enterrado. Eu não queria ser enterrado, não. Aí é misericórdia, terrível, né? Enterrando os cristãos vivos, terrível, terrível. Eu me lembrei agora de uma história de uma missionária que eu vi nesses dias também, na Nigéria, antes de ser Nigéria, quando era outro nome. Disse que ela foi para lá por amor, para salvar gêmeos, porque naquela época se matava os gêmeos, ou enterrado, ou parece que deixavam na floresta para eles morrerem. Essa missionária soube, e o trabalho dela era ficar andando nas florestas para salvar as crianças gêmeas, e salvou muitos. Eu digo, mas cada pessoa, né, que Deus dá um amor, dá um dom. Então nós não precisamos temer tanto. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós ouviremos a voz. Deus cuidará de nós mesmo depois de morto. Ele nos ama. Nós não precisamos temer, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Pois sobre o arrebatamento, né? Há dois textos. Acho que dá tempo a gente dar uma lida rápida. João, dá para colocar algum texto bíblico aí, se for possível. É o texto de 1 Tessalonicenses 4:13 em diante, que é quando Paulo vai explicar, 1 Tessalonicenses aos Tessalonicenses, como vai ser a vinda de Cristo. Porque eles ficavam pensando que Jesus já tinha vindo, ou então que Jesus ia voltar naquela mesma geração. Aí Paulo escreve a segunda carta para tirar as dúvidas. Então a volta de Cristo era muito ali questionada e esperada pelos de Tessalonicenses. Alguns não queriam nem trabalhar, porque diziam, para que trabalhar? Se Jesus vai voltar logo, então eles ficavam sem fazer nada. Aí Paulo disse, não é assim. Vocês... Não é? Ainda vem o anticristo, ainda tem tantos acontecimentos antes, então vocês têm que trabalhar. Quem não quer trabalhar, não coma, porque eles estavam olhando a vinda de Cristo de uma perspectiva errada.
Pedro vai falar sobre isso também, que o tempo de Deus é diferente do homem. Parece que Jesus está demorando, mas ele sabe o que está fazendo. Ele não está demorando para ele sabe todas as coisas. Nós que achamos que está demorando. Então, vamos lá, veio o versículo 13 em diante. Olha o que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Por favor, permanece o versículo 13 aí, só para a gente comentar. Olha só, a gente pode chorar, a gente pode lamentar quando morre alguém, pelos que já foram, a gente tem saudade, é normal, isso não é pecado. Mas a gente tem uma esperança de reencontrar, a gente tem o consolo. Deus não quer que a gente seja como os ignorantes, que não conhecem essas coisas sobre a morte. A gente teme, a gente chora, a gente lamenta, a gente se lembra a vida inteira. Mas é com esperança. Próximo, por favor. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Permanece aí um pouquinho. O arrebatamento, meus irmãos, tem a ver com isso aí. O que é o arrebatamento? Há vários pensamentos, há várias teologias. Pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo, dispensacionalismos, são formas de interpretar a Bíblia sobre os acontecimentos escatológicos dos últimos dias. Alguns acham que vai ter uma grande tribulação antes da volta de Cristo. Outros acham que o arrebatamento vai ser antes dessa tribulação. E aí fica essas questões. O interessante é que todos os crentes verdadeiros acreditam no arrebatamento, acreditam na volta, na ressurreição dos mortos, no juízo final. Na nossa igreja, a maioria dos pastores, a maioria da nossa igreja acredita o que é o arrebatamento. Ele vai ser, haverá primeiro uma grande tribulação, o início das dores, como Jesus falou em Mateus 13. O início das dores. Guerras, rumores de guerra, todas essas questões são o início das dores. Nos dias próximos à vinda de Cristo, isso vai se intensificar, como nos dias de Noé. Vai haver uma intensificação, como foi parecida com os dias de Noé. E ali a manifestação do iníquo, do anticristo, que parece ser do bem, parece, mas a paz quando verdadeiramente não há paz. Antes da volta de Cristo. Então Paulo foi ensinando. Depois que tudo isso acontecer, algumas pessoas, só explicando, algumas pessoas acreditam que Jesus vai arrebatar os crentes antes da grande tribulação para evitar sofrimento, para evitar que eles sofram. Então, haverá uma nova chance de salvação depois. Jesus vai, Jesus volta, a igreja sobe, tem essas dúvidas. Vem um arrebatamento para tirar os crentes da grande tribulação, mas a nossa igreja não entende assim. A nossa igreja entende que é provável que passemos pela grande tribulação. Interessante quando a gente olha na Bíblia, desde a igreja primitiva e até mesmo antes disso, Deus não poupou o seu povo do sofrimento, Ele esteve com ele no sofrimento. Os mártires, Estevão, a perseguição da igreja, hoje os países que têm perseguição, como Cláudia falou, mas então Deus às vezes permite as tribulações, mas Ele está com a igreja mesmo na perseguição. Então, esse versículo aponta para isso. O que é o arrebatamento? É depois da grande tribulação, nós entendemos assim, que a igreja provavelmente vai passar, anticristo e tudo mais. Quando passar aquele período, aí há o arrebatamento, que é visível, que é diante da trombeta de Deus, e que vamos encontrar com Jesus nos ares. Mas
é a volta de Jesus. Então, Jesus volta para a terra com a gente. Isso é o arrebatamento. Não é arrebatar para depois de 7 anos voltar. É o encontro nos ares. Os mortos em Cristo, juntamente com aqueles que estiverem vivos, serão transformados. O Senhor nos arrebatará, o encontro com Ele nos ares e virá julgar vivos e mortos aqui na terra. Esse julgamento. Isso envolve céus e terra. Detalhes que a gente não conhece bem entre céus e terra, mas é a volta visível, todo olho verá esse momento do arrebatamento. A gente, às vezes, é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, eu tenho medo das pessoas ficarem aqui na terra depois do arrebatamento. Não vai haver isso, nós acreditamos. O arrebatamento já é o final. Não vai haver os crentes que ficarão aqui porque não estavam preparados ainda. Não. Arrebatamento, seguido da volta de Cristo, juízo final e vida eterna. São eventos um atrás do outro. A gente separa para estudar cada um deles. Mas é um próximo do outro. A nossa igreja, a maioria dos pastores acreditam dessa forma. Claro que a gente tem que respeitar aqueles que pensam diferente, aqueles que pensam que vai ter o milênio, alguns anos de milênio antes da volta de Cristo, a gente deve respeitar. Na visão que nós cremos, o milênio, ele é espiritual. Nós já estamos, depois da morte de Cristo, vivendo esse tempo, onde o diabo já foi vencido. Nós já estamos vivendo essa era da igreja, de forma espiritual. Então, a gente deve se preparar. É como diz Augusto Nicodemos, é melhor se preparar para a tribulação e de repente pode até não ser, do que a gente estar iludido, achando que não vai passar por ela. Então é melhor se preparar. São assuntos, né, onde tem essas dúvidas, mas de forma geral, toda a igreja evangélica acredita nisso, um pouco diferente em cada uma, mas todos esperam. Olha só, vamos ler juntos esse versículo para a gente meditar um pouco mais na leitura. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Próximo verso. Não, desculpe, deixa eu ver primeiro. É isso aí, pode passar, mas não vamos ler agora não. Deixa a gente olhar primeiro. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, veja que era um oráculo, era uma profecia, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, vai haver uma geração que vai estar viva quando Jesus voltar. A gente não sabe se vai ser a nós. Quem quiséramos, né, que estivéssemos vivos quando Jesus voltasse. Seria tão bom. Haverá uma geração que vai ter esse privilégio. Próximo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Veja que todos os mortos vão ressuscitar, mas os crentes primeiro, para a vida eterna, e os outros também ressuscitarão para a condenação eterna, para o julgamento. Verso 17, João. Depois, nós os vivos, né, quem estiver vivo naquele dia, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha aí, arrebatados, está vendo? Paulo ensinou sobre o arrebatamento, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É como se fosse assim, a igreja é arrebatada e Cristo volta e se encontra nos ares. Eu não sei aonde, nas nuvens, não sei onde vai ser. Depois das nuvens, antes das nuvens, não sei. Então, quando eu ando de avião, eu fico olhando, é tão lindo, né, o horizonte, tão lindo as nuvens. Talvez seja naquele espaço ali, onde o avião... eu não sei, mas haverá esse encontro aí da igreja, é o arrebatamento. Próximo, 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. É uma palavra de consolo. Nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo da volta de Cristo, mas é consolo, é alegria. O Senhor julgará todo mal.
a morte será destruída, já foi, né, por Cristo, mas ali será plenamente, não haverá mais, não devemos temer a segunda morte, que é a morte mais perigosa, que é o afastamento de Deus para sempre, é o julgamento, é a segunda morte que é terrível, depois do julgamento. A primeira morte, Deus estará conosco, quando chegar o nosso dia, Ele estará conosco, não precisamos temer tanto. Agora, a segunda morte, que é o afastamento de Deus, aí eterno, essa que deve ser temida. Sim, irmãos, a hora se adianta, vamos finalizar. Os versos seguintes aí do texto, 45, 46 e os finais, falam aí de Caifás. Deixe-me ver aqui. Lázaro vem para fora, Lázaro saiu. Muitos judeus creram, outros foram falar com as autoridades. Quer dizer, uns creram e outros permaneceram incrédulos. Depois, verso 47 ao final, era o plano deles para tirar a vida de Jesus. Daquele dia em diante, eles começaram a querer prender Jesus. Jesus se afasta, vai para alguma cidade lá e fica afastado. Era a época, a Páscoa estava se aproximando e foi naquela Páscoa que Jesus morreu. Então já era chegada a hora, né? Essa agitação. A partir da ressurreição de Lázaro, as coisas se intensificaram, Jesus se afasta, aparece aí a figura do Caifás, que era ali envolvido. Caifás, verso 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, verso 52, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse sumo sacerdote, né, o Caifás, ele, na hora das lutas ali, o sinédrio, eles reunidos, então ele profetiza sem querer. Ele diz, né, que um justo, é como ele estava dizendo, não era para o bem de Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim, é melhor que ele morra, para que os romanos não venham, invadam aqui, tomem o poder das nossas mãos, e não tenha uma guerra romana invadindo aqui Jerusalém. Então, ele não estava a favor de Jesus, ele disse, né, que melhor que um injusto, melhor que um homem morra do que todos nós sermos prejudicados. Ele profetizou sem querer. E ele mostra o que de fato ia acontecer, que Jesus iria dar a vida para reunir os seus filhos que estavam dispersos, reunir em um só corpo. Veja o que a profecia dizia, que Jesus, através da sua morte, iria reunir todos os seus filhos, os judeus que crescem, mas todos os outros que crescem num só corpo. E é assim. Isso aconteceu. Na morte de Jesus, na ressurreição, ele reuniu os filhos dispersos, os eleitos. Nós somos um só corpo por causa disso. Então, é algo diferente aqui. Deus usou o ímpio para uma profecia. Deus pode, a gente não entende. Mas Deus usou ali a voz, a fala do ímpio. Ele disse sem saber nem o que estava dizendo. E Deus pode fazer isso. A gente não pode, né? Mas Deus usa até pessoas incrédulas. Deus usa até as pedras, né? As pedras clamarão. Deus usa às vezes até políticos descrentes, como foi o caso de Ciro, na época do cativeiro babilônico, que Deus usou Ciro e chamou ele de meu servo, ele sendo incrédulo. Porque ele fez o que Deus quis, mesmo sem querer. Liberou o povo judeu, volta para Jerusalém, ajudou, deu material, protegeu, mesmo sendo incrédulo. Isso é o governo de Deus entre as nações.
É o governo de Deus no seu povo. Mesmo Caifás, sem querer, profetizou. Achando que estava dizendo uma coisa ruim, estava ali profetizando. É o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. E, finalmente, vamos encerrar. Era próximo a Páscoa, verso 55, e foi nela que Jesus morreu. As pessoas ficavam em dúvida, ele vem ou não vem para a festa. E a ordem era que, se ele chegasse, denunciassem a fim de o prendê-lo. Então, tudo isso era um plano de Deus perfeito. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Não precisamos temer a morte. Vamos finalizar, meus irmãos?